Bem, pessoal, vamos dar início agora à entrevista coletiva, propriamente, abrindo para as perguntas. Tudo bem? Cadê? O microfone vai chegar aí, gente, espera aí. David aqui. Olá. Por favor. Tá. Vamos iniciar, por favor. Por favor, se identificar, nome e veículo, por favor. Bom dia, Délis Ortiz, da TV Globo. Eu queria saber qual é o universo que os senhores pretendem alcançar e até quanto podem dispor de dinheiro e o que se espera com isso no curto e no médio prazo. Tem uma outra dúvida, mas aí, só depois que o senhor responder. Existe uma lei que ainda não foi regulamentada pelo Banco Central, que foi aprovada pelo Congresso, que trata de dívidas e que impede a cobrança num limite que ela não fique totalmente indisponível no orçamento. Isso não foi regulamentado, esse limite não existe hoje. São duas coisas diferentes que eu estou perguntando. Délis, deixa eu te responder, obrigado pela pergunta. Antes de responder, reforçar uma coisa que o secretário Seron me trouxe, que é operacional. As pessoas que têm essas dívidas bancárias devem ir às plataformas dos próprios bancos, que já estão todos alinhados, todos instruídos para fazer essa renegociação. A partir de amanhã, os bancos, os grandes bancos, os bancos públicos estão todos preparados para que isso comece a funcionar. A nossa expectativa, Délis, é que dentro do Desenrola Famílias, em que a gente apresentou o desconto, a taxa de juros de 99, a possibilidade de usar o FGTS, é um conjunto de até 20 milhões de pessoas a serem beneficiadas. Quando a gente olha para o consignado do INSS, por exemplo, com as várias melhorias, nós estamos falando de até 15 milhões de aposentados que podem ser beneficiados. São, no âmbito federal, 700 mil servidores públicos, só no âmbito federal, que podem ter benefícios novos com o consignado do servidor público, fora o âmbito estadual e municipal, tá? Que a gente não tem o número. No FIES, nós estamos falando de 1,5 milhão de estudantes, mais de 1 milhão de estudantes, 1,5 milhão de estudantes. E no Desenrola Rural, que pega o pequeno agricultor familiar, diferente da discussão que eu tenho feito com o senador Renan no Senado, pega mais 800 mil agricultores familiares. Então, esse é o universo de beneficiários, de pessoas que vão ser impactadas positivamente pelo novo Desenrola Brasil. O volume de recurso que o governo mobiliza no FGO está colocado também na apresentação. A gente tem 3 mecanismos. Bruno Moretti pode detalhar se eu esquecer de alguma coisa, Bruno. O primeiro, 2 bilhões já estão no FGO, então aqui não é gasto adicional. 2 bilhões que estão no FGO, que vão ser mobilizados especificamente para o novo Desenrola Brasil. Tem uma autorização de mais 5 bi para o governo fazer, que nós não vamos fazer de imediato, mas, a depender da necessidade, o governo pode aportar mais 5 bi. E dos recursos não sacados do Sistema Financeiro Nacional, que estão na tesouraria dos bancos, e nós vamos agora usar dinheiro privado para fundo privado do FGO, de 5 a 8 bi, depois de rodar o edital e dar o tempo para as pessoas reclamarem o recurso. Então, nós estamos falando aqui de uma mobilização de 7 bi, de 2 bi já previsto, mais 5 bi autorizado, e de 5 a 8 bi de recurso mobilizado do sistema financeiro. Não, só lembrando que esse é o recurso para a garantia, né? Assim, para não confundir com o próprio funding dos bancos na renegociação. Pergunta?
Fábio Pulpo, do Jota. Bom dia, ministros, ministra, bom dia a todos. Queria entender uma questão que foi, se não me engano, colocada até pelo presidente Lula, que sinalizou que queria algo mais perene, né, um programa mais definitivo. A experiência anterior do Desenrola mostrou que os indicadores eles tiveram um certo alívio que durou por vários meses, mas hoje a gente vê os indicadores de endividamento e outros de inadimplência já elevados, e alguns deles até mais elevados do que antes. Queria entender no que difere o programa atual do anterior nesse sentido. O que ele traz de definitivo para a resolução do cenário de crédito, se é que ele traz algo nesse sentido. E também tenho outras dúvidas pontuais, se vocês puderem também já ajudar a elucidar. Primeiro, dívidas de R$100 serão perdoadas? Todas as dívidas de R$100 serão perdoadas, é isso? Porque no slide está que as pessoas serão desnegativadas apenas. Só queria elucidar isso. O uso da FGTS, se puderem explicar como que funcionaria na prática isso. As pessoas vão acessar o aplicativo do banco e lá vai estar vinculado? Ou é no aplicativo do FGTS, por exemplo? Também queria entender se há impacto primário, principalmente desses aportes do Tesouro nos fundos garantidores. E é isso. Obrigado. Eu começo aqui, e aí os meus colegas me complementam. Tem várias diferenças entre o primeiro Desenrola, Fábio. O primeiro Desenrola ele vem ali no momento em que o presidente Lula tinha acabado de assumir o governo, dívida em alta vindo aí da pandemia do governo anterior, e a gente tinha a expectativa de depois de aprovar ali o arcabouço fiscal, organizando as contas do país, ter uma queda de juros que começou a acontecer a partir de agosto de 23. E, de fato, a expectativa de uma redução de juros do país se frustrou por várias razões, pelas razões da política monetária norte-americana em 2024, por questões que ocorreram para além do fiscal, e acho que a gente foi percebendo um incremento da taxa de juros, o que onerou as famílias um pouco na contramão do que o Desenrola havia preparado, o primeiro Desenrola. Então, o primeiro Desenrola prepara o terreno para um novo cenário de taxa de juros que não se percebe. E o que nós estamos vendo agora é exatamente um cenário parecido, a possibilidade da redução da taxa de juros, depois de um período de taxas altas, em que o endividamento, que é histórico, né, em especial desde a pandemia, vem arrastando as famílias para uma situação difícil. Então, o que a gente faz? A gente renova o Desenrola de maneira simplificada, lembrando que aqui a gente, para deixar muito exime de dúvida, não tem cadastro a ser feito em outras plataformas, é para acessar direto o aplicativo dos bancos. Não tem mais de uma faixa, todo mundo que tem até 5 salários mínimos pode acessar com o mesmo padrão de desconto, com a mesma taxa de juros da operação refinanciada. Possibilidade de usar 20% do FGTS também está colocado. Então, assim, é muito linear e simples para que todo mundo possa gozar. Além dessas questões mais estruturais que estão entrando. Então, o fim do cartão consignado no INSS, a impossibilidade de fazer dívida com apostas, tendo o CPF bloqueado para fazer apostas, outros impedimentos de uso de crédito para fazer apostas, os bancos destinando à educação financeira. De fato, nós temos que aqui cuidar para que, vindo de vários lugares, a gente melhore as condições de crédito, aprendendo e muito com o primeiro Desenrola, que favoreceu 15 milhões de pessoas, por volta de 15 milhões de pessoas, e aqui nós miramos um público ainda maior. Eu acho que, em termos de... Você fala de impacto primário, eu falo aqui, em termos de FGTS, o que nós vamos garantir é que o FGTS tenha que ser vinculado ao pagamento das dívidas. Então, a gente vai detalhar isso com o tempo, mas é simples. O trabalhador que tem conta no FGTS vai poder fazer essa opção e automaticamente o recurso flui para o pagamento da dívida, de modo que a gente atrele a possibilidade de saque da conta ao pagamento da dívida do trabalhador. Deixa eu passar para o Bruno. Se eu esqueci alguma coisa, eu retomo. Bom,
Bom, sobre a questão do impacto primário, né? Se pudesse resumir as diferenças que você perguntou, eu diria, é um programa mais simples, tem um processo de simplificação relevante, e tem um programa aqui com uma escala maior, e os números relacionados à garantia demonstram isso. Em relação à sua pergunta, até 8 bi seriam os recursos transferidos para o FGO, que estão no sistema financeiro, conforme o Dario já colocou. Aqui nós estamos falando de um recurso da esfera privada, portanto, não há impacto primário nele. Tem uma autorização de aporte, é importante não confundir a autorização de aporte com a transferência do recurso propriamente dito, uma autorização de aportar até 5 bi no FGO, e a saldo livre, não comprometido com garantias hoje dentro do FGO, em torno de 2 bilhões de reais. Então, é essa soma de recursos do ponto de vista do FGO que poderá, é um mix desses recursos que poderá ser usada na renegociação de dívida tanto das famílias como das empresas. Quando a gente percebe que o primeiro desenrola consumiu alguma coisa como 1,8 bi do FGO, a gente percebe que está falando de um programa com a escala significativamente maior. Essa é a diferença essencial. De imediato nenhum. Se nós formos fazer os aportes, eles serão feitos até 5 bi. Só um complemento, os R$100, trata-se aqui de desnegativação, tá? O que permite que a pessoa que foi desnegativada volte ao mercado de crédito. A pergunta. Bom dia, eu sou Vitória Queiroz, da CNN, aqui, ó. Tudo bem? Eu fiquei em dúvida em relação aos outros grupos, em relação a empresas, rural, se tudo começa a partir de amanhã ou se vai ficar para depois, e como fica com o saldo do FGTS com o uso do saque aniversário. Quem aderiu ao saque aniversário vai poder também renegociar usando o FGTS? Queria que explicassem melhor esse ponto. E quanto deve sair do FGTS para a quitação dessas dívidas? O ministro Marinho tinha sinalizado 4,5 bilhões. É esse valor mesmo ou é o novo valor? Obrigada. Nós estamos editando as regras hoje que alteram os parâmetros conforme apresentados aqui, que dão novos prazos, aumentam carência. Então, à medida que essas regras forem publicadas, entre hoje e amanhã, a gente passa a receber nos bancos que operam com essas linhas de crédito já as novas condições. Então, é de imediato. Claro que aqui pode ter um delay de horas, de dias, mas é de imediato, a gente espera que isso aconteça imediatamente no caso das empresas. Tá? O Desenrola Rural, ele também tem um efeito imediato, assim que a gente publica os atos, mas ele pega aqui um universo de pequenos agricultores que tem sido coordenado pelo MDA, a interlocução com esses assentados, agricultores, de modo que eles também resolvam as suas condições creditícias. Do FGTS, de fato, a gente fez várias simulações com uma única cautela, que é não prejudicar a rigidez do Fundo Garantidor como um todo, que já tem compromissos com outras políticas públicas. Então, de fato, eu e o ministro Marinho trabalhávamos com 4,5 bi de impacto, mas refazendo os cálculos, a gente até colocou na apresentação aqui, de maneira conservadora, para ficar bem explicitado, o limite é de 8,2 bi. Tá? Foi o que eu apresentei agora aqui, mas como limite máximo do que a gente espera, ainda que a gente tenha trabalhado com 4,5 bi antes. A informação de hoje, mais precisa, 8,2 bi. Até 8,2 bi, isso. De fato, eu não saberia responder. Assim, eu acho que se a pessoa tem o saque aniversário comprometido, talvez ela tenha problema em usar um saque adicional, o saldo, para outra operação. Mas acho que é um ponto aqui a recolher, olhar com o Ministério do Trabalho para te responder sem nenhuma dúvida. Mas a minha primeira impressão é que, se você já tem um comprometimento do seu FGTS com um consignado, você tem que ter um limite adicional para poder sacar e fazer aqui a quitação. Mas a gente checa e te traz a informação precisa. É o saldo líquido. Tem que descontar o consignado.
A secretária Luciana, do Ministério do Trabalho, me esclarece que é o saldo líquido mesmo, como eu tinha dito. Tá? Desconta o que foi comprometido com o consignado do FGTS e o que sobra você pode usar até 20% para quitar a dívida. Isso. Exatamente. Vai. Próxima pergunta. Ministros, Afonso Marangoni, da Band News FM. Queria só um esclarecimento pontual mais importante. Fala que em desconto de 30% a 90% é do valor total da dívida ou apenas dos juros desta dívida que foi contratada? Valor total, tá? Já para deixar respondido. Valor total. E uma última questão pontual que para a gente é importante, essas medidas vão ser publicadas hoje no Diário Oficial da União ou amanhã? Será publicado hoje num Diário Oficial Extra, tá bom? Próxima pergunta. Ministros, Gerson Camarote, Globo News G1. Eu tenho uma dúvida mais ampla e uma mais específica. A mais ampla é se isso é apenas um alívio imediato, vai dar uma sensação de alívio, ou se isso está corrigindo, de fato, o endividamento da população brasileira. Tem ali um programa para educação financeira, que eu acho que é um ponto positivo para o futuro, mas você tem uma questão imediata de um endividamento que só cresce da população brasileira. A segunda questão, mais objetivamente, do FGO. Tem esses 2 bi que já estão disponíveis, tem até 8 bi, que é de quem esqueceu o dinheiro. Então, como seria isso do ponto de vista legal? Porque não é um dinheiro nem dos bancos e não é um dinheiro nem do Tesouro. E a questão do Tesouro Nacional, se precisar fazer um aporte, como é que ficaria isso? Do ponto de vista legal também, é possível o Tesouro Nacional colocar dinheiro para pagamento de dívida privada? Eu vou tratar da primeira parte e peço aqui auxílio do Bruno para as questões do FGO. Camarote, aqui todo o desenho do programa é para que seja estruturante. Então, não dá para a gente pensar em melhorar a qualidade do crédito das pessoas se a gente não atua em várias frentes. Então, quando a gente aprovou o marco de garantias no Congresso, por exemplo, tinha esse intuito: melhorar a qualidade da garantia, diminuir o spread do banco. A gente tem trabalhado com o mercado de seguros, a gente tem trabalhado com portabilidade para aumentar a concorrência. Então, são várias as medidas. Hoje, como em alguns casos, a gente vê que as famílias não conseguem dar o próximo passo, porque elas têm um montante de dívida muito alto. E o pior, não é só o montante, é o montante dos juros, que mês a mês atualiza uma dívida que se torna impagável. E aí a conversa foi franca com as instituições financeiras para eles próprios reconhecerem. Eles mesmos gostariam de ter previsão de receber alguma coisa, mas não vão receber. Então, para construir algo estruturante, a gente precisa dar o primeiro passo. Isso foi tentado em 2023, a gente deu um bom primeiro passo, contando com uma trajetória de juros que não se percebeu, em especial em 24 e depois durante o ano de 2025. Nós vamos fazer isso agora olhando para um lado estruturante da dívida das pessoas. Por isso que é importante melhorar os consignados, seja do INSS, seja do servidor público, seja o consignado privado, que nós ainda vamos tratar dele nas próximas semanas, porque esses consignados ou os CDCs com garantia, né, que é o crédito pessoal com garantia, que você tem a garantia do carro, do apartamento, os juros é muito mais baixo, dada a diluição do risco. Então, a ideia aqui é dar um primeiro passo. A gente está vendo que parte importante de pequenas empresas, de famílias, de estudantes, estão num nível com a dívida muito alta. Ao reduzir a dívida e permitir que ela passe a pagar a dívida, que antes ela não conseguia, a gente reestrutura uma dívida a um juros mais barato daqui para frente. Essa é a ideia do programa. Tá? Eu vou pedir para a Miriam e para o Bruno. Eu queria só completar um elemento que eu acho que é chave no consignado, que é a redução do percentual de consignação, que hoje está em 45%, nós já estamos baixando para 40%, e vamos continuar progressivo, para não dar um corte muito grande